do Facebook da ISCOM Recife. Boa noite a todos. Estamos aqui com vocês para falar um pouquinho sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu, para comemorar o Gopurnima de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então, esse nosso trabalho fazemos todas as noites. Todas as noites vamos vir aqui, estamos vindo aqui desejar uma boa noite para vocês. Agora, como o Gopurnima está muito próximo, e vai ser no próximo dia 7, então nosso boa noite vai ser com a leitura do Chaitanya Charitamrita de Krishnadasa Kaviraj Goswami, onde ele relata as atividades e as glórias da encarnação mais misericordiosa do Senhor Supremo, a lua da misericórdia, o Senhor Chaitanya Chandra. Então, vamos aproveitar ao máximo essa grande misericórdia em Kali Yuga do advento do Senhor Chaitanya. E vamos, assim, fazer esse Gopurnima uma reforma na nossa vida espiritual. Vamos tentar nos tornar mais íntimos do Senhor Chaitanya e compreender esse movimento de Sankirtana inaugurado pelo Senhor Chaitanya para difundir as glórias do Senhor por toda a parte, por todos os locais, em todo o mundo. Jaya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então vamos fazer essa leitura e vamos nos absorver nesse espírito de Sankirtana, nesse espírito de Chaitanya Mahaprabhu, que é o alvorecer, o arraiar da misericórdia para com todas as entidades vivas, para que todos possam alcançar a bênção mais elevada, o amor por Deus. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Lendo o Sri Chaitanya Charitamrita, os passatempos posteriores do Senhor Chaitanya, capítulo 1 do Madhya Lila. Quem pode enumerar os livros restantes encabeçados pelo Lago Bhagavatamrita, escritos por Rupa Goswami? Ele descreve os passatempos de Vrindavana em todos eles. Então, aqui Krishnadasa Kaviraj, nessa primeira parte, ele está falando como o Senhor Chaitanya organizou o movimento de Sankta. A parte literária do movimento de Sankta, a parte de distribuição e publicação dos livros, né, mais especificamente da publicação, estava ao encargo de Rupa Goswami. Né? Claro que Prabhupada ele traduziu alguns dos livros da cultura Vaishnava, né? E seguindo sempre o exemplo de Rupa Goswami. E também enfatizou muito a divulgação, a popularização desses livros em toda parte. Tanto que aqui, no Brasil, tão distante, temos livros de Rupa Goswami, temos livros de todos os Goswamis de Vrindavana inscritos em português. Verso 42. No Sri Bhagavata Sandarbha, Srila Jiva Goswami descreve conclusivamente sobre o fim último do serviço devocional. Então ele está descrevendo os livros de Rupa Goswami. A literatura transcendental mais famosa e impressionante é o livro chamado Gopala Champu. Nesta obra são estabelecidos os passatempos eternos do Senhor e descreve-se completamente as doçuras transcendentais desfrutadas em Vrindavana.
Então, quando o Senhor Chaitanya estava no presente, no planeta, Rupa Goswami e os Goswamis de Vrindavan já estavam preparando a literatura para o mundo inteiro. E com certeza o Senhor Chaitanya deve ter lido, né, os livros de Rupa Goswami, né, e todos os devotos daquela época também devem ter lido, e é uma literatura super aprovada e espiritual. Assim, Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami e seu sobrinho Srila Jiva Goswami, bem como praticamente todos os membros da família deles, viveram em Vrindavana e publicaram importantes livros sobre o serviço devocional. Então é interessante observar que Krishna Dasa Kaviraj, ele coloca o verbo no passado. Viveram em Vrindavana. Isso significa que na época que ele escreveu esse livro, Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami já tinham deixado o planeta, né? E deixado essa literatura. Era uma literatura que Krishnadasa Kaviraj está falando aqui, é uma literatura póstuma. No primeiro ano, depois que Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem de vida renunciada, todos os devotos, encabeçados por Shri Adwaita Prabhu, foram visitar o Senhor em Jagannatha Puri. Então, os devotos da Bengala, os devotos de Navadvipa, né, depois de um ano, foram visitar o Senhor em Jagannatha Puri. Após participarem da cerimônia de Ratha Yatra em Jagannatha Puri, todos os devotos permaneceram lá por 4 meses, desfrutando imensamente da companhia de Sri Chaitanya Mahaprabhu através da execução de Kirtana, canto e dança. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu já tinha estabelecido o movimento de canto e dança na Bengala, em Navadvipa, e agora, junto com os devotos, estava expandindo isso em Jagannatha Puri. Verso 48. Seguindo a ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos costumavam visitar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu todos os anos. Eles viam o festival de Kundita em Jagannatha Puri e então voltavam para casa 4 meses depois. Então o festival com o Senhor Chaitanya não durava só uma semana ou alguns dias, era 4 meses de festival, né? E esse encontro dos devotos em festivais faz parte do movimento de Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu. Aqui no Brasil tivemos muitos grandes festivais, né, na época que o movimento, que os devotos viviam em tempo integral nos templos. Mas hoje em dia temos que continuar promovendo esses festivais. Claro que, devido à paixão do momento, né, que a gente vive, a gente não conseguiria de forma alguma passar 4 meses num festival em Nova Gokula, né? Porque todos temos trabalho, ocupações e deveres aqui, mas alguns festivais a gente tem que promover durante o ano. Isso faz parte de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Pelo menos um festival nos feriados, 4 dias, 5 dias, né? Uma semana. Este encontro aconteceu por 20 anos consecutivos e a situação tornou-se tão intensa que o Senhor Chaitanya e os devotos não conseguiriam ser felizes sem se encontrarem coletivamente, né? Então era um festival tão maravilhoso que todo mundo queria ir e não conseguia não deixar de ir. Os últimos 12 anos foram simplesmente dedicados a saborear os passatempos de Krishna com saudades dentro do coração do Senhor. Na atitude de saudade, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu parecia louco tanto de dia quanto de noite. Ora ele ria, ora chorava, ora dançava, ora cantava com grande melodia. Então imagine o Sr. Chaitanya cantando, né, em êxtase, na presença dos devotos.
isso quebrava o coração de qualquer um e se entregava ao movimento de Sankta. Você observa que o Sr. Chaitanya ele não fazia, não se descreve assim que o Sr. Chaitanya fazia grandes palestras e estava aí dando aulas sobre a filosofia da consciência de Krishna. Ele vivia a consciência de Krishna com kirtana, com dança, né? Com amor entre os devotos. Assim ele arrebatou, arrebatou milhões de seguidores e grandes devotos, contagiando todos com um amor transcendental, o amor puro por Krishna. Em tais momentos, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitava o Senhor Jagannatha. Então, seus sentimentos correspondiam exatamente àqueles das gopis ao verem Krishna em Kurukshetra, após longa separação. Krishna viera visitar Kurukshetra com seu irmão e sua irmã. Então, esse é o passatempo do Senhor Jagannatha. Né? O Senhor Jagannatha ele é Krishna em Dwarka, né? E que ele certa vez foi visitar Kurukshetra junto com Subhadra, sua irmã, e Balarama, seu irmão, né? E esse humor de Krishna como um rei não é o humor de Vrindavana. Então as gopis que também foram visitar, né, principalmente Shrimati Radharani, não reconhecia Krishna como um rei, e sim aí apenas como um vaqueiro de Vrindavana. Aí esse humor é o humor do Sr. Chaitanya, esse humor de saudades de Krishna. Dançando perante o carro durante o festival, Chaitanya Mahaprabhu sempre cantava as seguintes duas linhas. Então, o carro saía de Jagannatha Puri para o templo de Kunditya e o Sr. Chaitanya e os devotos acompanhavam o carro e o Sr. Chaitanya e os devotos cantavam e dançavam perante o carro. Né? E aqui descreve o verso que o Sr. Chaitanya cantava sempre. Eu acho que eu vou ler o Bengali, né, desse verso. Né? Sri Chaitanya Mahaprabhu ele falava em Bengali, né? Não falava em sânscrito. Vou ler aqui o Bengali. Seita Paramanata Painu Jatalagi Madanadahane Jurigenu. Conquistei o Senhor de minha vida, por quem eu queimava no fogo de desejos luxuriosos. Então, Prabhupada escreve um significado, mas assim a gente está lendo só os passatempos. Né? Em tal êxtase, Sri Chaitanya Mahaprabhu recitava um verso quando dançava em frente ao... recitava um verso enquanto dançava em frente ao seu Jagannatha. Quase ninguém podia entender o significado deste verso. Essa mesmíssima, aí tem outro verso aqui, o Sr. Chaitanya recitava. Então, esta mesmíssima personalidade que roubou meu coração durante minha juventude, agora é novamente meu amo. Estas são as mesmas noites enluaradas do mês de Chaitra. Emana a mesma fragrância de flores malati e da floresta de Kadamba. Sopram as mesmas doces brisas. Em nossa relação íntima, sou também a mesma amante. Todavia, minha mente ainda não está feliz aqui. Anseio voltar àquele local, às margens de Revá, debaixo da árvore Vetasi. Este é meu desejo. Então esse verso, né, Prabhupada explica aqui que aparece no Padyavali de Rupa Goswami, que é um verso que o Sr. Chaitanya recitava perante o seu Jagannatha, porque a Radharani ela não reconhecia Krishna
como um rei. E ela sempre via Krishna como seu Krishna de Vrindavana, um pastorzinho de vacas. Este verso parece ser o enleio entre um jovem e uma moça comum, mas seu profundo e verdadeiro significado era conhecido apenas por Swarupa Damodara. Por casualidade, certo ano, Rupa Goswami também estava presente lá. Então, Rupa Goswami é, é, ele vivia em Vrindavana, mas também visitava Sri Chaitanya Mahaprabhu, pelo que podemos entender por esse verso, né? Embora somente Swarupa Damodara conhecesse o significado do verso, após ouvir Sri Chaitanya Mahaprabhu recitá-lo, Rupa Goswami imediatamente compôs outro verso, descrevendo o significado do verso original. Após compor este verso, Rupa Goswami escreveu numa folha de palmeira e colocou sobre o telhado da casa de sapé em que estava morando. Então, Rupa Goswami, ele era um sannyasi, né? E é um sannyasi, não, pelo menos naquela época, não se dava assim a confortos materiais, nem ele buscava conforto material. Então, ele, apesar de ter escrito tantos livros, ser tão elevado perante o culto Vaishnava, ele vivia numa casa de sapé. Após compor este verso e colocá-lo no telhado de sua casa, Sri Rupa Goswami foi banhar-se no mar. Neste íntere, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi à sua cabana para encontrar-se com ele. Para evitar tumulto, 3 grandes personalidades, Haridasa Thakura, Sri Rupa Goswami e Sri Sanatana Goswami, não entravam no templo de Jagannatha. Assim, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, eles tinham sido empregados do governo muçulmano. Então, na cultura hindu, eles, nos templos hindus, eles não eram reconhecidos como o seu status devocional, um status devocional, porque eles tinham se dedicado ao serviço aos muçulmanos, que eram considerados milechas. E, por isso, eles não eram permitidos entrar no templo de Jagannatha. Todos os dias, Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava ver a cerimônia de Upalabhoga no templo do Senhor Jagannatha. Após o que costumava ir visitar esses 3 grandes personalidades a caminho de sua residência pessoal. Se um desses 3 não estivesse presente, ele encontrava-se com os outros. Essa era sua prática diária. Ao chegar à residência de Sri Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu casualmente viu a folha de palmeira sobre o telhado. E assim leu o verso composto por ele. Após ler o verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu entrou em êxtase. Enquanto ele estava naquele estado, Sri Rupa Goswami chegou e logo caiu ao solo como uma vara. Quando Rupa Goswami caiu como uma vara, Sri Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e deu-lhe uma tapa. Então, pegando-o em seu colo, começou a falar-lhe. Imagine isso, Chaitanya Mahaprabhu era enorme, né? Rupa Goswami, ele era um Goswami, magrinho, pequenininho. Aí Chaitanya Mahaprabhu pegou no colo, né? Como se pega uma criança, né? Dizendo isso, o Senhor Chaitanya concedeu diversas bênçãos a Rupa Goswami e, falando o verso consigo, mostrou
mais tarde a Swarupa Goswami, mostrando o verso a Swarupa Goswami com grande admiração. Chaitanya Mahaprabhu perguntou-lhe como Rupa Goswami podia entender as intenções de sua mente. Então, Swarupa Damodara era o secretário pessoal do Sr. Chaitanya. Ele realmente podia entender as atividades mais íntimas da mente do Sr. Chaitanya. E por isso que ele indagou disso. Swarupa Damodara Goswami respondeu ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu: se Rupa Goswami pode entender tua mente e intenções, ele deve ter a bênção especial de vossa onipotência. E tinha assim, né? A bênção especial de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E essa bênção todo mundo anseia mais do que encontrar o mais precioso de todos os diamantes. O Senhor disse: fiquei tão satisfeito com Rupa Goswami que eu abracei e concedi-lhe todas as potências necessárias para pregar o culto de Bhakti. Então, para pregar o culto de Bhakti, nós temos de receber a potência do Sr. Chaitanya. Né? E nós a recebemos através de Rupa Goswami, porque Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele deu a Rupa Goswami todas as potências para a pregação do culto de Bhakti. Aceito Shri Rupa Goswami como alguém capaz de compreender as doçuras confidenciais do serviço devocional. E recomendo que tu lhe expliques mais sobre o serviço devocional. Então ele pediu para Swarupa Damodara conversar com Rupa Goswami, né, a respeito do serviço devocional, para aprofundar ainda mais a compreensão do serviço devocional. Descreverei todos esses incidentes elaboradamente mais tarde. O que acabei de fazer foi apenas uma breve referência. É Srimati Radharani quem recita este verso. Minha querida amiga, acabo de me encontrar com meu muito antigo e querido amigo Krishna, neste campo de Kurukshetra. Sou a mesma Radharani e agora nos encontramos de novo. É muito agradável, mas ainda assim eu gostaria de ir para as margens do Yamuna, debaixo das flores da floresta de lá, debaixo das flores das árvores da floresta de lá. Desejo ouvir a vibração da sua doce flauta tocando a quinta nota dentro daquela floresta de Vrindavana. Este verso também aparece no Padyavali de Shri Rupa Goswami. Agora, ó devotos, por favor, ouvi uma breve explicação deste verso. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu pensava dessa maneira após ter visto a deidade de Jagannatha. Verso 78. O tema de seus passatempos era Srimati Radharani, que se encontrara com Krishna no campo de batalha de Kurukshetra. Embora tivesse se encontrado com Krishna lá, não obstante, ela pensava nele da seguinte maneira. Ela pensava nele na atmosfera calma e sossegada de Vrindavana, vestido como um vaqueirinho. Porém, em Kurukshetra, ele vestia trajes reais e vinha acompanhado por elefantes, cavalos e uma multidão de homens. Assim, a atmosfera não era apropriada para o encontro deles. Então, Srimati Radharani não reconhecia Krishna como um rei, né? O Krishna que ela reconhecia era o Krishna de Vrindavana. Assim,
encontrando-se com Krishna e pensando na atmosfera de Vrindavana, Radharani desejou que Krishna a levasse para Vrindavana novamente e satisfizesse seu desejo naquele ambiente calmo. As gopis falaram assim: querido Senhor, cujo umbigo é igual a uma flor de lótus. Teus pés de lótus são o único refúgio para aqueles que caíram no poço fundo da existência material. Grandes yogis místicos e filósofos, altamente eruditos, adoram e meditam em teus pés, desejando que esses pés de lótus possam também despertar dentro de nossos corações, embora sejamos apenas pessoas comuns ocupadas em afazeres domésticos. As gopis pensaram: querido Senhor, se teus pés de lótus novamente vierem ao nosso lar em Vrindavana, teremos nossos desejos satisfeitos. Srila Rupa Goswami explica num verso o significado confidencial do verso do Śrīmad Bhagavatam para a compreensão das pessoas em geral. Então, todo o humor do Sr. Chaitanya era a busca de Shrimati Radharani por Krishna. Embora Krishna tivesse presente na forma de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, isso não satisfazia a mente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que procurava o Krishna de Vrindavana numa atmosfera calma e com um humor, uma graça muito diferente de Kurukshetra. As gopis continuaram: querido Krishna, o aroma das doçuras de teus passatempos espalha-se por todas as florestas da gloriosa terra de Vrindavana, que é circundada pela doçura do distrito de Mathura. Na atmosfera propícia daquela terra maravilhosa, podes gozar de teus passatempos, com tua flauta dançando em teus lábios, e rodeado por nós, as gopis, cujos corações vivem encantados por emoções estáticas imprevisíveis. Dessa maneira, ao ver o Sr. Jagannatha, Sri Chaitanya viu que o Senhor estava com sua irmã Subhadra e não segurava uma flauta em sua mão. Então o Sri Chaitanya Mahaprabhu estava com o humor de Śrīmati Radharani. Absorto no êxtase das gopis, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu desejava ver o Sr. Jagannatha sob sua forma original como Krishna, o Senhor de Nanda Maharaj. O filho de Nanda Maharaj, habitante de Vrindavana e de aparência muito bela, com seu corpo curvado em 3 pontos. Seu desejo de ver tal forma aumentava sem cessar. Então aqui Krishnadasa Kaviraj está descrevendo o humor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Esse humor transcendental, né? de busca por Radharani, em busca de Krishna, né? Não era nunca Sri Chaitanya Mahaprabhu estava como que satisfeito por encontrar Krishna, mas ele buscava Krishna, né? Nessa consciência, ele vivia nessa consciência de buscar Krishna em toda parte. Jai Hare Krishna. Então vamos encerrar por aqui a nossa live de hoje, né? Desejando a todos uma boa noite. Amanhã nós vamos continuar, né? Estamos no verso 86, né?
86, 87, né? Estamos no verso 87 e amanhã de manhã, no nosso Bom Dia, vamos continuar com esses passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, né? E estamos nos passatempos bastante íntimos e confidenciais. Jai Hare Krishna, bom dia, boa noite a todos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook.